A quietude da praça principal, emoldurada pelas mangueiras centenárias da pequena vila de São Sebastião do Araguaia, sempre foi o espelho da alma local. Ali, sob o sol que pintava o dia de dourado, a vida transcorria em um ritmo próprio, ditado pela tradição e pelos laços de vizinhança. Mas, de uns tempos para cá, algo novo, quase um sussurro no vento, começou a agitar a atmosfera. Não era sobre a colheita, nem sobre a procissão. Era sobre Ana Lúcia, o riso mais espontâneo do povoado, e Marco, o italiano de sotaque melódico que havia trocado o burburinho de Roma pela serenidade daquela terra. Ele, um chefe com mãos que pareciam fazer magia com a massa e o manjericão, trouxe consigo não apenas o cheiro da cozinha mediterrânea para a recém-inaugurada tratoria da vila, mas uma faísca de um mundo diferente. Ela, com seu paladar curioso e uma alma que ansiava por sabores inusitados, foi a primeira a se aventurar. O primeiro olhar, uma conversa despretensiosa sobre o ponto perfeito do molho de tomate e um riso cúmplice. Ninguém, nem mesmo eles, imaginava que a química ali, entre farinha e azeite, era o prelúdio de algo profundo. Para a maioria dos moradores, era apenas a moça interessada e o forasteiro talentoso. Mas os olhos dos mais velhos na igreja e os cochichos nas janelas contavam outra história. Não era maldade, talvez, mas o peso do desconhecido, o temor da mudança. A tradição de São Sebastião do Araguaia era como uma rocha firme, e o amor que florescia entre Ana e Marco parecia um rio novo, abrindo seu próprio caminho. O povo, sem proferir uma palavra direta, expressava sua inquietação através de um silêncio pesado quando os dois passavam, ou de perguntas disfarçadas sobre as intenções do italiano. Como se um amor que nascia tão puro pudesse de alguma forma ameaçar o que sempre foi. Era uma energia invisível, mas densa, que o cercava, uma desaprovação velada que flutuava no ar, esperando o momento de se manifestar. E alheios à sutileza desse julgamento, eles continuavam a se encontrar. Mas essa paz era enganosa e algo maior estava prestes a colidir. O que o destino, ou a própria vila, reservava para esse amor que ousava desafiar o tempo e os costumes? Ana Lúcia era o tipo de mulher que se recusava a ser uma cor pálida na tela da vida. Tinha seus 30 e poucos anos, uma idade em que muitas de suas amigas já estavam acomodadas em suas rotinas domésticas. Mas ela ainda sentia um fogo criativo que as panelas de sua mãe nunca puderam saciar por completo. Cresceu no coração de São Sebastião do Araguaia, filha única de Dona Celeste, a parteira mais respeitada da região, e de seu Joaquim, o marceneiro que fazia os móveis mais belos e duradouros. Desde cedo, Ana foi ensinada sobre a importância da comunidade, do trabalho duro e da tradição. Mas enquanto via o mundo pelas janelas daquela pequena vila, seu coração inquieto sonhava com algo mais, algo que ela nem sabia descrever. Ela era diferente. Não no sentido de desrespeitar as tradições, mas de questioná-las gentilmente, com um sorriso no rosto e uma curiosidade inabalável. Amava cozinhar, mas não a moda antiga. Adorava experimentar, misturar temperos exóticos, criar novos sabores que, para muitos, eram uma ousadia. Sua casa, sempre perfumada com essências inusitadas, era um refúgio para quem buscava um sabor novo, uma conversa leve e um abraço sincero. Era ela quem trazia as sementes raras da feira da cidade vizinha, quem lia os livros de receitas estrangeiras que chegavam de vez em quando e quem sonhava em ver o mundo através de um prato. Não era apenas uma cozinheira, era uma artista da gastronomia em um lugar que mal conhecia a palavra. Por trás dos olhos vibrantes de Ana, havia uma alma que ansiava por conexão e compreensão, por alguém que visse o mundo com a mesma paixão desmedida que ela. Alguém que entendesse que a vida era mais do que arroz com feijão, por mais que ela amasse um bom prato de arroz com feijão.
Quando Marco chegou, trazendo o aroma de azeite, tomate e manjericão fresco, era como se um pedaço do mundo que ela sonhava tivesse vindo até ela. A conversa fluiu, as risadas ecoaram na pequena tratoria e cada garfada parecia uma descoberta. Marco não via apenas uma mulher bonita, ele via uma alma gêmea nos sabores, uma curiosidade que espelhava a dele. Ele compreendia sua fome de ir além. E foi nesse intercâmbio de paixões que Ana percebeu que aquele não era apenas mais um forasteiro. Era o pedaço que faltava no seu quebra-cabeça. Mas ao se abrir para esse novo amor, Ana Lúcia estava prestes a descobrir que, para alguns, a felicidade não é uma receita a ser compartilhada, mas um ingrediente estranho que ameaça a ordem de tudo. O que o seu coração ousava desejar, a vila não estava pronta para aceitar. O domingo na vila era sagrado. Depois da missa, a praça da igreja se transformava em um ponto de encontro informal, onde as notícias corriam mais rápido que o vento e os laços comunitários eram reforçados com abraços e risadas. Naquele dia, o sol, antes tão generoso, parecia ironicamente forte sobre Ana e Marco, que de mãos dadas caminhavam entre os grupos de fiéis. O ambiente, geralmente efervescente, adquiriu um silêncio estranho à medida que eles se aproximavam, como um rio que, de repente, encontra uma barragem invisível. Os sorrisos murcharam, as conversas baixaram de volume para cochichos inaudíveis. Ana, acostumada ao carinho e reconhecimento, sentiu o peso dos olhares curiosos, alguns carregados de pena, outros de reprovação. Marco, o italiano charmoso, de repente parecia um estranho em terra estrangeira. A pele morena e os olhos azuis sob o chapéu de sol que ele raramente tirava, destacando-o ainda mais. Eles tentaram cumprimentar, sorrir, mas as respostas eram secas, os abraços evasivos. Era como se de repente uma nuvem cinzenta pairasse sobre eles, isolando-os do calor humano que momentos antes preenchia a praça. Então, a voz cortante e inconfundível de Dona Rosa, a matriarca da família mais antiga da vila e figura de respeito incontestável, ecoou no ar. Ela estava cercada por um grupo de mulheres, todas ouvindo atentamente suas palavras. "É uma vergonha para a família, para a vila", disse ela, sem elevar demais a voz, mas com a clareza de quem queria ser ouvida por todos. Misturar o que não se mistura. Certas coisas simplesmente não combinam, como azeite e água. Seus olhos, gélidos e penetrantes, fixaram-se em Ana, que sentiu o rosto queimar. Não houve grito, nem escândalo. Apenas a condenação fria e pública, proferida com a autoridade de quem representava a voz da tradição. Marco apertou a mão de Ana, sentindo a tremedeira dela. Ele viu o brilho nos olhos dela, um misto de dor e ultraje. Os outros, antes apenas cochichando, agora desviavam o olhar, alguns com embaraço, outros com a satisfação silenciosa de ver o desregramento ser confrontado. Naquele instante, Ana Lúcia não era a filha do marceneiro ou a neta da parteira. Era a moça que ousara amar um forasteiro, e o custo daquele amor acabava de ser cobrado publicamente. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, preenchido apenas pelo pulsar do coração humilhado de Ana. Mas o que poderia acontecer quando o orgulho ferido colidisse com um amor verdadeiro? O eco das palavras de Dona Rosa reverberou na alma de Ana Lúcia muito depois de os dois terem se retirado da praça. A humilhação pública era um veneno lento que corroía a alegria e a leveza que ela sempre carregara. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio pesado, diferente do silêncio reverente que se esperava em um domingo de missa. Era um silêncio de julgamento, de portas fechadas e olhares esquivos. A tratoria da vila, que antes prometia ser um ponto de encontro e novidade, começou a sentir o peso dessa mudança. As cadeiras da tratoria, antes cheias de curiosos e amantes da boa comida,
agora permaneciam vazias por longos períodos. O aroma de molho fresco e pão assando, que Marco trazia com tanto orgulho, parecia se dissipar no ar sem encontrar apreciadores. Ele, com suas mãos habilidosas, continuava a preparar os pratos com o mesmo esmero, mas a falta de fregueses era um golpe doloroso. Os poucos clientes que apareciam, geralmente turistas ou algum morador mais jovem e despreocupado com as fofocas, entravam e saíam rápido, como se temessem ser vistos. Aquele boicote silencioso, velado por olhares e sussurros, era mais eficaz e cruel do que qualquer crítica aberta. Ana tentava disfarçar a dor, mas Marco a via. Via a faísca em seus olhos diminuir, o sorriso antes tão fácil, agora mais raro e forçado. Ele sentia a culpa pesando em seus ombros. Talvez eu esteja trazendo problemas para você, amore. Ele confessava em um português ainda com sotaque, mas carregado de sinceridade, enquanto arrumava as mesas vazias. Nunca pensei que meu sonho pudesse ser um fardo. Ana, por sua vez, sentia-se dividida. Amava Marco, amava a paixão dele pela cozinha e o futuro que eles poderiam construir. Mas a dor de ser ostracizada em sua própria terra, de ver o brilho de seu amado diminuir, era quase insuportável. As palavras de Dona Rosa ecoavam como uma profecia. Eles não se misturavam, e a vila não os queria juntos. A comunidade, que sempre fora seu berço e lar, transformava-se agora em um muro invisível, erguido por olhares e silêncios. Não havia brigas na rua, nem ataques diretos, apenas uma rejeição fria que os isolava. Era o conflito mais sutil e perigoso, a desaprovação de todos, manifestada na solidão que se instalava nos corações e nas mesas vazias da tratoria. Aquele amor, que deveria ser celebrado, estava se tornando um fardo, e a pergunta que pairava no ar era se a paixão de ambos seria forte o suficiente para resistir à força avassaladora de uma tradição que não queria ser quebrada. O destino de Ana e Marco parecia estar pendurado por um fio, e um novo e mais pesado golpe estava prestes a atingi-los. O clima de desconfiança e o boicote silencioso rapidamente escalaram para uma rejeição mais explícita. A vila, antes acolhedora, começou a fechar suas portas figurativamente para Ana Lúcia. O primeiro sinal visível veio na festa junina, um dos eventos mais esperados do ano. Ana, como sempre, havia se voluntariado para organizar a quadrilha das crianças, uma tradição que ela amava. Mas ao chegar para a reunião de planejamento, encontrou olhares frios e sorrisos forçados. A líder do comitê de festas, que antes a recebia com entusiasmo, informou-a, com um tom de voz polido demais, que talvez fosse melhor se outra pessoa assumisse este ano para dar oportunidade a novos talentos. O motivo não foi explicitado, mas o subtexto era tão claro quanto a luz do sol. Seu relacionamento com Marco havia a tornado uma figura indesejável para a harmonia da festa. A exclusão da quadrilha foi apenas o começo. Dona Celeste, a mãe de Ana, começou a receber menos chamados para partos, e seu Joaquim viu suas encomendas de móveis diminuírem drasticamente. Não eram ameaças diretas, mas a comunidade exercia uma pressão social implacável. A filha dele está se misturando com estrangeiros, quem sabe que ideias ele traz, ouvia-se por entre os dentes. Os pais de Ana, que sempre a apoiaram em sua individualidade, agora sentiam o peso da desaprovação pública e começaram a aconselhá-la com um misto de tristeza e preocupação, a ter mais juízo, a pensar no futuro. Era uma dor diferente ver o sofrimento em seus olhos, saber que seu amor por Marco estava, de certa forma, impactando a vida daqueles que ela mais amava. A humilhação na praça e o boicote comercial haviam ferido, mas a rejeição vinda das pessoas mais próximas e a forma como afetava sua família foram golpes devastadores. Ana Lúcia sentia-se cada vez mais isolada, como se a vila estivesse aos poucos expulsando-a de seu próprio lar.
As visitas de amigas se tornaram raras. Os convites para chás e conversas desapareceram. Era como se ela tivesse se tornado uma paria, uma sombra indesejável em um cenário onde antes irradiava luz. Sua energia minguava. A paixão por experimentar novos sabores, que antes era sua marca, dava lugar a uma apatia preocupante. Marco via a transformação e seu coração doía. O que ele podia fazer para proteger a mulher que amava de um inimigo tão difuso e poderoso quanto a própria comunidade? Aquele amor que prometia ser um banquete estava virando um jejum forçado, e Ana Lúcia estava prestes a questionar se valia a pena lutar contra uma maré tão forte. A solidão, para Ana Lúcia, tinha um gosto amargo e um cheiro de madeira velha, como o porão da casa de sua avó, onde guardavam as coisas esquecidas. Ela se via cada vez mais reclusa, as cores de sua vida desbotando sob o peso da desaprovação. Marco tentava preencher o vazio com sua presença e carinho, mas a ferida era mais profunda do que um simples abraço podia curar. Noites em claro, dias passados em silêncio, apenas o som distante dos passarinhos e o barulho de seus próprios pensamentos. Será que Dona Rosa estava certa? Será que ela e Marco eram azeite e água, destinados a nunca se misturar? A dúvida era uma sombra persistente, ameaçando apagar a chama que ele acendera em seu coração. Em um fim de tarde, enquanto o sol tingia o céu de um laranja melancólico, Ana se encontrou sentada na pequena varanda de sua casa, olhando para o pomar de seu pai. As mangueiras, tão testemunhas de sua infância, pareciam agora sussurrar velhas verdades. Foi então que uma voz, ou talvez a clareza de sua própria consciência, começou a ecoar em seu íntimo. Não era uma voz audível, mas uma convicção profunda que ressoava em seu ser. Ela se lembrou das histórias de sua avó sobre a força da fé, não apenas na igreja, mas na própria capacidade de amar e de ser quem se é. Lembrou-se de quando era criança, e ao se sentir perdida, a avó dizia: "Deus te fez única, minha filha, e o que é de Deus não se mistura, se completa." A injustiça que sentia não era apenas pelo amor, mas pela negação de sua essência. Ela amava a vila, sim, mas nunca se contentou em apenas seguir os passos traçados. Sua paixão pela gastronomia, sua curiosidade pelo novo, sua alma livre, tudo isso a tornava quem ela era. Por que deveria renunciar a um amor que a inspirava, a fazia crescer, apenas para se encaixar em uma forma pré-determinada? Ela se lembrou de uma antiga parábola que seu pai contava sobre a água, que mesmo desviada, sempre encontra seu caminho para o rio, persistente e verdadeira a sua natureza. Era como se naquele momento Deus a estivesse chamando para lembrar quem ela realmente era e a força que carregava dentro de si. Uma nova determinação começou a florescer em seu peito, uma semente de resistência plantada no terreno fértil de sua própria verdade. O mundo exterior podia julgá-la, mas seu espírito, sua paixão, sua essência eram inegociáveis. Ela não seria quebrada, mas para onde essa nova força a levaria e que caminhos ela teria que trilhar para provar o valor de seu amor? Com a centelha da sua voz interior acesa, Ana Lúcia percebeu que não podia mais se permitir definhar. Aquele era um amor que valia a pena lutar, não apenas por Marco, mas por si mesma, por sua própria verdade. A primeira e mais imediata batalha era contra o vazio da tratoria. Não adiantava ter um chefe extraordinário se não havia quem provasse sua arte. Ela precisava reverter a imagem, não com confronto, mas com a essência que a conectava à vila, a comida e o afeto. Sua primeira ação foi discreta. Começou a preparar pequenas porções dos pratos mais inovadores de Marco: nhoques de batata doce com ragu de carne, bruschetas com tomates frescos e manjericão perfumado. E, em vez de esperar os clientes, ela mesma passou a levá-los. Não para vender, mas como presentes.
Uma pequena amostra para a vizinha que estava doente, um pedaço de torta de limão para a costureira doente, um pão italiano recém-saído do forno para o padeiro local. Inicialmente, as reações eram de estranhamento. Alguns aceitavam com desconfiança, outros recusavam com desculpas esfarrapadas. Mas a persistência de Ana, seu sorriso genuíno e a qualidade irrefutável dos pratos começaram a fissurar a barreira de gelo. Marco, observando-a, sentia um misto de admiração e preocupação. «Ana, amore, você não precisa fazer isso», ele dizia, vendo-a voltar cansada, mas com um brilho renovado nos olhos. «Sim, preciso, Marco», ela respondia. «Eles precisam lembrar quem eu sou, e você quem nós somos». Ela entendia que o preconceito contra o estrangeiro era, em parte, um reflexo do desconhecido. Ao trazer a culinária de Marco para dentro das casas, ela esperava que o sabor falasse por si só, que a curiosidade vencesse a resistência. Ela começou a falar de Marco não como o italiano, mas como meu Marco, que trazia técnicas milenares para os ingredientes frescos da terra, transformando o que já era bom em algo divino. Essa estratégia de semeadura de sabor e afeto era lenta e exigia uma paciência que Ana não sabia que possuía. Ela organizou uma pequena oficina de pães artesanais na tratoria, convidando algumas mulheres da vila, dizendo que o segredo de um bom pão estava nas mãos e no coração. Poucas vieram, mas as que foram saíram com as mãos cheias de farinha e o coração um pouco mais mole. Era uma tentativa de reconexão, um esforço para mostrar que o amor deles, longe de ser uma ameaça, poderia ser um elo, um catalisador de algo bom. O cheiro de pão fresco misturado com o riso das mulheres na cozinha era um som que há muito não se ouvia. Mas ela sabia que ainda era um caminho árduo e que nem todos estavam prontos para perdoar a ousadia de seu amor. O pequeno passo de Ana reacendia a esperança, mas os maiores obstáculos ainda estavam por vir, e a fé dela seria testada de formas que ela sequer podia imaginar. Os pequenos gestos de Ana, as amostras de pratos e a oficina de pão criaram minúsculas rachaduras no muro de silêncio e desaprovação que cercava a tratoria. Algumas senhoras, seduzidas pelo aroma do pão artesanal ou pela suavidade de um risoto, começaram a frequentar o local timidamente, sentando-se em mesas mais afastadas, como se temessem ser pegas em flagrante. Havia uma esperança tênue florescendo, um pequeno raio de sol espreitando por entre as nuvens pesadas. Mas a vila, em sua maioria, ainda era uma fortaleza de tradição e preconceito. A resistência era como a raiz de uma árvore antiga, profunda e difícil de arrancar. O obstáculo maior veio na forma de um edital da prefeitura. Em um dia ensolarado, um aviso oficial foi afixado na porta da tratoria, com letras garrafais e uma linguagem burocrática, porém inequívoca. A licença de funcionamento do restaurante estava sendo revista. Alegavam irregularidades sanitárias e ruído excessivo. Acusações vagas e que nunca haviam sido levantadas antes. Marco, que sempre prezou pela impecabilidade de sua cozinha, leu o documento com incredulidade. Era um golpe direto, orquestrado pelos corações mais conservadores da vila, que viram nas iniciativas de Ana uma ameaça à moral e aos bons costumes, e resolveram usar a burocracia para sufocar o amor. Ana Lúcia sentiu o mundo desabar. Não eram mais cochichos ou olhares, era uma ação concreta que ameaçava o sustento de Marco, o sonho que ele havia construído. «Mas é impossível!» ela exclamou, a voz embargada. «Sua cozinha é a mais limpa da vila. E que barulho! Mal temos clientes!» A injustiça era gritante, um abuso de poder velado que usava a lei como escudo para o preconceito. Marco tentou se manter calmo,
mas seus olhos mostravam a frustração de um homem que se sentia impotente em uma terra estrangeira, sem os recursos ou o conhecimento das regras locais para lutar adequadamente. Ele se viu preso em uma teia de burocracia e má vontade. A notícia do edital se espalhou como fogo. Os poucos clientes que haviam retornado à tratoria sumiram novamente, temendo represálias ou simplesmente para não se associarem a um estabelecimento problemático. As sementes de desconfiança plantadas meses atrás agora davam frutos amargos, justificando, para os mais céticos, que a presença do forasteiro realmente trazia problemas para a vila. Ana via seu pai, seu Joaquim, tentar conversar com alguns vereadores, mas era sempre a mesma resposta: questões administrativas, seguindo o protocolo. Ninguém queria comprar a briga contra a tradição arraigada. O que era um amor puro estava se tornando uma guerra. A tratoria, o refúgio do amor de Ana e Marco, estava sob ameaça real de fechamento. O coração de Ana se apertava e ela se perguntava: será que essa luta era maior do que eles podiam suportar? A notificação da prefeitura pendurada na porta da tratoria, como um epitáfio prematuro, esmagou o espírito de Ana e Marco. As noites antes, cheias de risadas e o doce som do "te amo", agora eram preenchidas por um silêncio pesado, quebrado apenas pelos suspiros de Ana e o som distante do vento nas mangueiras. A confiança que a sustentava, aquela voz interior que a impulsionou a lutar, começou a vacilar. Ela se pegava olhando para Marco, não com o brilho apaixonado de antes, mas com uma dor profunda, uma pergunta silenciosa que pairava no ar. Será que tudo isso valia a pena? Para Marco, o golpe era ainda mais cruel. Ele havia deixado tudo para trás. A família na Itália, a carreira promissora em restaurantes estrelados, em busca de uma vida mais simples, mais autêntica, onde pudesse expressar sua arte culinária com liberdade. São Sebastião do Araguaia havia prometido ser esse refúgio e Ana a musa de sua nova jornada. Agora via seu sonho desmoronar, não por falta de talento ou esforço, mas por uma força que ele não compreendia, o preconceito velado de uma comunidade. Eu não entendo, Ana, ele dizia, a voz rouca pela frustração. Eu só queria cozinhar, trazer um pouco do meu mundo para cá. É pecado querer compartilhar algo bonito? Ana, que sempre encontrou conforto na fé, começou a questionar o propósito. Onde estava a justiça divina que ela tanto acreditava? Porque Deus permitiria tanta dor e injustiça para um amor que parecia tão puro? Ela se lembrava das palavras de sua avó sobre a persistência da fé, mas a cada porta que se fechava, a cada olhar de desprezo, a crença em um plano maior se tornava um fardo. Ela se isolou, não apenas da vila, mas também de si mesma. O caderno de receitas, antes sua fonte de inspiração e criatividade, jazia empoeirado. A paixão pela gastronomia, seu maior elo com Marco, parecia ter evaporado. A crise de fé não era apenas religiosa, mas na capacidade de superação, no próprio amor. Era o medo de que talvez a vila estivesse certa, talvez eles fossem diferentes demais. Talvez o amor não fosse suficiente contra a força de uma comunidade inteira. Marco havia de definhar e a impotência o corroía. Ele tentava reanimá-la com palavras de carinho, com a promessa de que encontrariam uma solução. Mas o brilho nos olhos dela havia desaparecido, substituído por uma melancolia profunda. Naqueles dias sombrios, a única coisa que restava era a esperança de que algo, alguma força pudesse intervir. Mas o quê? A tratoria estava há dias de ser fechada. O que poderia mudar o destino que parecia selado? A ameaça de fechamento da tratoria pairava sobre Ana e Marco como uma sentença de morte. A melancolia de Ana era quase palpável, e a frustração de Marco transformava seus dias em uma luta constante contra a desesperança. O prazo dado pela prefeitura estava se esgotando,
e a cada dia que passava, parecia que a vila estava vencendo. O sonho de uma vida juntos em São Sebastião do Araguaia estava à beira do colapso. Foi então que a própria comunidade, de forma inusitada, abriu uma fresta para a redenção. A tradicional festa da colheita, o evento anual mais aguardado, estava há poucos dias e um imprevisto ameaçava sua realização. Dona Rosa, a matriarca que havia proferido as palavras mais duras contra Ana e Marco, era a responsável pela iguaria principal, o cozido da prosperidade, um prato antigo e complexo que só ela sabia fazer com a perfeição exigida pela tradição. Contudo, na semana anterior à festa, Dona Rosa caiu doente, um mal súbito que a deixou de cama, fraca e incapaz de sequer supervisionar os preparativos. A vila entrou em pânico. Não havia festa da colheita sem o cozido da prosperidade de Dona Rosa. Ana Lúcia, apesar de sua própria dor, ouviu os murmúrios preocupados. Ela viu a angústia nas faces dos vizinhos, a possibilidade de um evento tão significativo ser cancelado. Foi como se, naquele momento, a voz de sua avó sussurrasse novamente em seu ouvido: Deus te fez única, minha filha, e o que é de Deus não se mistura, se completa. Ela se lembrou da parábola da água que encontra seu caminho. Essa era a oportunidade de mostrar que a mistura, a união de mundos, poderia ser o próprio milagre. Tomando a si mesma e a Marco pela mão, Ana foi até a casa de Dona Celeste e seu Joaquim. Mãe, pai, precisamos ajudar. O cozido de Dona Rosa. Seus pais, embora céticos, viram a chama reacender nos olhos da filha. Com a bênção relutante de Dona Celeste, Ana e Marco se apresentaram ao comitê da festa. A ideia de um forasteiro, preparando o sagrado cozido da prosperidade, foi recebida com desconfiança e até revolta por alguns. Mas o tempo era curto e Dona Rosa estava indisponível. Desesperados, o comitê concordou, sob a condição de que Marco seguiria à risca a receita supervisionado por Ana, que conhecia os ingredientes e alguns segredos da vila. Nos dias que se seguiram, a tratoria se transformou em uma colmeia de atividade. Marco, com sua disciplina e técnica impecável, dedicou-se à receita ancestral. Ele não apenas a seguiu, ele a honrou, aplicando seu conhecimento de cocção lenta e de realce de sabores para elevar o prato. Ana, por sua vez, coordenava a busca pelos melhores ingredientes frescos da região, garantindo que cada erva, cada legume fosse perfeito. A casa de Dona Rosa cedeu a receita e Ana traduziu os termos e as intuições da matriarca para o rigor técnico de Marco. Era uma alquimia de culturas, de paixões e de perdão. Na manhã da festa da colheita, o aroma do cozido da prosperidade se espalhou pela praça, um cheiro familiar, mas com uma nota de algo sublime. Os moradores se aproximaram com curiosidade e ceticismo. O primeiro a provar foi o prefeito, que, ao comer a primeira colherada, arregalou os olhos. Não era apenas bom. Era o cozido da prosperidade mais delicioso que ele já havia provado. A carne desmanchava na boca, os temperos se harmonizavam de forma inédita, o molho era rico e envolvente. Lentamente, um por um, os moradores foram se servindo. As expressões de desconfiança deram lugar a sorrisos genuínos, a cochichos de admiração. É como o da Dona Rosa, mas melhor, disse um senhor sem conseguir conter a surpresa. O milagre não foi apenas no sabor, mas na forma como ele dissolveu as barreiras. O cozido da prosperidade nas mãos de Marco e Ana tornou-se o símbolo de que o novo não precisava anular o velho, mas sim enriquecê-lo. Naquele dia, a culinária de Marco não era mais estrangeira, era simplesmente boa. E Ana Lúcia, que havia ousado amar um forasteiro, era vista novamente como a filha amada da vila, mas agora com a força de quem havia ousado misturar o azeite e a água para criar um novo e delicioso oceano. O que esse momento de revelação
significaria para o futuro da tratoria e do amor de Ana e Marco. O aroma do cozido da prosperidade, reinventado pelas mãos de Marco e Ana, não apenas saciou a fome dos moradores, mas também despertou uma fome diferente, a de aceitação e de novas possibilidades. Aquele dia, a festa da colheita, marcou uma virada indelével. As filas para o cozido eram intermináveis, e os elogios, antes reticentes, explodiram em uma sinfonia de satisfação. O prefeito, com um sorriso largo, fez questão de anunciar publicamente que as irregularidades na tratoria da vila seriam reavaliadas e que, com base na contribuição notável para a cultura gastronômica local, a licença seria não apenas renovada, mas o restaurante seria um dos destaques na próxima rota turística da região. A notícia voou mais rápido que os burburinhos antigos. De repente, a tratoria, que antes exalava o cheiro da rejeição, agora cheirava a sucesso. Os olhares de desconfiança deram lugar a sorrisos e acenos nas ruas. As antigas amigas de Ana, que haviam se afastado, voltaram a procurar seus conselhos e sua companhia. Mulheres que antes recusavam os pães de Marco, agora pediam dicas de culinária e se inscreviam em uma nova oficina. Desta vez, para aprender a fazer massas frescas. A mágica da comida havia derrubado os muros de preconceito. Para Ana Lúcia, a maior recompensa não foi a renovação da licença ou o fluxo de novos clientes, mas a redescoberta da sua própria força e da sua voz. Ela se lembrava do desespero, da crise de fé, e agora sentia uma gratidão profunda por não ter desistido. Seu brilho nos olhos voltou, mais intenso do que nunca, e o sorriso, antes forçado, agora era genuíno e contagiante. Ela não era apenas a filha de Dona Celeste e seu Joaquim. Ela era Ana Lúcia, a mulher que ousou, que amou e que, através do amor e da comida, uniu mundos. Marco, por sua vez, sentiu o peso da solidão e da injustiça se dissipar. Ele viu sua amor florescer novamente e o seu sonho de uma cozinha com alma ser acolhido. A tratoria estava cheia de vida, de risadas e do tilintar de garfos e facas. Ele não era mais apenas o forasteiro, era nosso Marco, o chefe que trouxe novos sabores e honrou as tradições. Ele e Ana eram uma dupla imparável. E o sucesso do restaurante era o reflexo de sua paixão compartilhada, de sua resiliência e da crença inabalável um no outro. A história de Ana e Marco tornou-se uma lenda na vila, um lembrete de que o amor, a boa comida e a mente aberta podem transformar a mais arraigada das resistências. O futuro, que antes parecia incerto, agora se abria, vibrante e cheio de promessas, para eles e para a pequena São Sebastião do Araguaia. A história de Ana Lúcia e Marco não se tornou apenas um conto de amor, mas uma lenda viva em São Sebastião do Araguaia. A tratoria da vila prosperou, não apenas como um restaurante, mas como um centro de intercâmbio cultural e gastronômico. A cozinha de Marco, que um dia foi vista com desconfiança, agora era celebrada. Ele passou a ministrar cursos, ensinando as delícias da culinária italiana, mas sempre com um toque dos ingredientes e da alma brasileira que Ana Lúcia tanto amava e que ele aprendeu a valorizar. Ana, por sua vez, tornou-se a ponte entre os mundos, traduzindo não apenas idiomas, mas também paladares e culturas. A vila inteira se beneficiou do sucesso da tratoria. Turistas começaram a chegar, atraídos pela fama da comida e pela curiosidade da história de superação. Os agricultores locais viram a demanda por seus produtos frescos crescer exponencialmente. E o artesanato local, que decorava o restaurante, encontrou novos admiradores. São Sebastião do Araguaia, antes um ponto no mapa que se recusava a mudar, floresceu, mantendo suas raízes, mas abrindo-se para o novo, para a diversidade. Dona Rosa, que uma vez condenou a união de azeite e água, tornou-se uma das clientes mais assíduas da tratoria.
não apenas para saborear o cozido da prosperidade, que ela admitiu, em particular, que era quase tão bom quanto o dela, mas com um tchan diferente, mas para observar a alegria no rosto de Ana e a dedicação de Marco. Ela, em seus momentos de reflexão, compreendeu que o amor e a inovação podiam sim fortalecer a tradição e que a rigidez nem sempre era a melhor forma de preservar o que era bom. Ela e muitos outros aprenderam que o medo do desconhecido pode cegar para as oportunidades de crescimento e que a verdadeira força de uma comunidade reside em sua capacidade de acolher e integrar. Ana e Marco, de mãos dadas, olhavam para o movimento da tratoria, para os sorrisos nos rostos de seus clientes e para o burburinho de vida que eles ajudaram a criar. Eles se casaram em uma festa simples, mas repleta de significado na praça da igreja com a bênção de toda a vila. Seu Joaquim e Dona Celeste, com lágrimas nos olhos, viam a filha feliz e realizada construindo seu próprio caminho, sem ter que abdicar de quem era para se encaixar. A maior lição que Ana e Marco deixaram para a vila e para si mesmos foi que o amor verdadeiro não exige que as pessoas se anulem, mas que se completem, que as diferenças, quando abraçadas com respeito e curiosidade, podem dar origem a algo muito mais rico e saboroso do que a uniformidade. Eles provaram que, assim como na culinária, na vida, os ingredientes mais inesperados podem juntos criar a receita mais deliciosa e significativa. A história de Ana e Marco, o amor entre a filha da terra e o chefe italiano, se tornou um lembrete eterno de que os maiores milagres acontecem quando o coração se abre para a mistura, para o novo e para a coragem de ser quem se é, sem medo. E para eles, a vida era finalmente um banquete completo.